Fala, fiel! Estamos aqui no canal Eu Gosto de Corinthians, canal criado por mim e por meus filhos para falar muito do Coringão. E vamos falar muito da vitória de ontem sobre o Fortaleza. O Corinthians amassou o Fortaleza 3-0 no agregado 5-0 e agora está nas semifinais da Copa Sul-Americana. Quem foi o melhor, quem foi o pior, o menos ruim, né? Os destaques do jogo de ontem, agora no Eu Gosto de Corinthians. Roda a vinheta, produção. Bom, começando aqui a nossa análise do jogo de ontem, falar que eu sou Carlos Júnior, eu não sou jornalista, então não espere muito, apenas um apaixonado pelo Corinthians. E o intuito aqui desse canal foi criado por mim e por meus filhos para que nós possamos falar muito do Coringão, para você que gosta. Então, se inscreva no canal, ative o sininho, dê o seu like, ajude a gente a crescer. Muito obrigado já pelos inscritos, que Deus possa abençoar a vida de vocês poderosamente. A ideia aqui é falar sobre o maior e o melhor clube do planeta, o Esporte Clube Corinthians Paulista. Noite de terça-feira, Neoquímica Arena, 44 mil pessoas, uma renda de 2,5 milhões de reais. E o Corinthians despacha o Fortaleza num jogo maravilhoso. Bom, falar aqui dos destaques, né? Vamos falar então das notas, aí eu quero que você também comente bastante, fale aí o que você achou, quem foi o melhor, quem foi o pior, o destaque da partida, e a gente vai falar aqui. Começando pelo goleiro Hugo Souza, mais uma atuação precisa do Hugo, tranquila, apenas umas 2 bolas ali, chutes do Zé Wellison, bom jogador, ainda falando sobre o Zé Wellison, muito bom jogador, tá? E aí eu dou uma nota número 7 para ele, tá bom? Uma atuação tranquila. Mateuzinho, gostei da partida de ontem do Mateuzinho, tem crescido de produção, 6,5. O Félix Torres, para mim, foi a nota baixa aí, principalmente da defesa. Os 2 erros e os 2 lances de perigo do gol do Fortaleza foi exatamente devido a uma falha do Félix Torres, tem que prestar muita atenção. Eu vou dar nota 5,5 para ele. Agora, André Ramalho voltou voando, nota 7, distribuição de jogo. Realmente, André Ramalho lembra muito Mauro Galvão. Na lateral esquerda, Hugo Farias, o jogo sem comprometer, ele marca bem, eu gosto do Hugo, eu gosto bastante dele, só que ele não é muito do ataque. Vou dar nota 6 para ele. Agora o meio de campo, Martínez, para mim o melhor jogador em campo, monstro, joga bola demais, o Corinthians acertou demais, grande contratação esse venezuelano, joga muito esse cara, nota 8,5, olha, o cara joga demais. E aí, uma linha de 4, além do Martínez, nós tivemos também o Breno Bidon, que para mim ontem foi um baita jogo também do Breno Bidon, vou dar 7 para ele. E o Carrilho, que está começando a ficar mais tranquilo no Corinthians, confortável, esse cara joga muito, tá? É outro também que joga demais, não é rapaz, é um cara muito forte, nota 7,5 para ele. E o Coronado, que não vinha fazendo uma boa partida, mas depois ele brilha e faz um gol, vou dar nota 7,5 para o Coronado. No ataque, Yuri Alberto, junto com o Martínez, o melhor jogador em campo, para mim, grande partida do Yuri Alberto, nota 8,5. E o Romero, o sempre injustiçado Romero, mas que eu amo de coração, de paixão desde 2015, Romero, nota 8. Aí entraram Memphis, que já deu uma assistência, o toque que ele deu para o gol do Pedro Henrique, mostra que o cara é diferenciado, nota 7. Entrou também o Garro, que o lançamento entrou ligado, o lançamento que ele dá, nota 7 também. O Rian veio para dar mais fôlego para o meio de campo, nota 6,5. O Charles entrou um pouco, não foi o último a entrar praticamente, junto com o Pedro Henrique, vou dar nota 6. E o Pedro Henrique fez um gol, esse cara, eu gosto do Pedro Henrique, ele é um cara voluntarioso, ele é um cara com garra, eu vou dar nota 7,5 até pelo gol de oportunismo que ele fez. O Ramon Dias armou um time muito bem montado, e eu dou nota 8 também para o Ramon, e ontem foi maravilhoso. Então, melhores, Martínez e o Yuri, e o pior, o Félix Torres. Félix Torres, acorda aí pra vida, garotinho, acorda pra vida. Bom, o jogo em si, o Corinthians, primeiro tempo, o Corinthians mandou no primeiro tempo. Segundo tempo, o Fortaleza até ensaiou
arriscar alguma coisa, mas o Corinthians logo fez o gol, né, numa jogadaça do meio de campo do Corinthians, uma roubada de bola, e aí toca para Yuri, o Yuri vira, descostas, vira para o Romero, e o Romero dribla e faz o gol. Olha, o Yuri Alberto, teve uma hora que a bola estava saindo pela lateral, o Yuri Alberto deu um pique que o estádio veio abaixo. O Yuri Alberto, você realmente tem sido um cara fundamental e não liga para as críticas não, continua focado, você não é centroavante, você não é jogador para ficar jogando de costas, você é jogador de lado e você vai realmente dar muitas alegrias, mais alegrias para a torcida do Corinthians, eu acredito nisso. O segundo gol veio numa jogada também do Yuri Alberto, ele cruza, né, e o Romero bate, ele bate meio sem jeito, o goleiro, bom goleiro do Fortaleza, o João Ricardo, ele solta e aí solta nos pés. Lembrou muito aquele gol do Ronaldo Fenômeno, né, na Copa de 2002, quando o Rivaldo bate e o Oliver Kahn solta e o Ronaldo vem de prate pronto, como aconteceu também com o Coronado. E no final, o Memphis Depay, depois de uma invertida de bola fantástica do Rodrigo Garro, que joga demais esse argentino, o Memphis Depay domina com a esquerda, vai com a direita, cruza com a esquerda e aí deixa o Pedro Henrique na cara do gol. Ele estava ali, era só empurrar e foi isso. Olha, o jogo foi muito tranquilo, o jogo foi absoluto, o Corinthians meteu 5, foi 5-0 no agregado. Isso mostra que o Corinthians realmente está em uma evolução, está crescendo cada dia mais. Aliás, o Corinthians é líder com o Ramon Dias em vários quesitos. E por que essa mudança? Por que essa mudança de comportamento? É claro, gente, estava na cara que o que estava acontecendo no início, no primeiro semestre, a montagem do elenco do Corinthians foi uma montagem, né, começa ruim desde a época do Duílio, da administração do Duílio, um time velho, um time com vários jogadores na mesma posição, e o primeiro semestre teve aquela limpa, eu acho que teve alguns erros ali, se precipitou na compra do Pedro Raul, se precipitou na compra, acho que até do Mateuzinho. O Mateuzinho é um bom jogador, mas não merece esse valor tão alto assim, mas enfim, não vamos discutir sobre isso. Mas a janela de transferência, e aí o que acontece? O Corinthians poderia estar numa melhor posição se o Antônio Oliveira, que para mim realmente assim, foi pífia a passagem do Antônio no Corinthians, um técnico teimoso, um técnico estranho, parece que ele não entende a percepção da jogada e do que está acontecendo. No meio de campo do Corinthians ele jogava no 4-3-3, era Ranieri, era Bidon e era Garro. Olha só, hoje o Corinthians é um dos poucos times do Brasil que joga com uma linha de 4. A maioria dos times do Brasil hoje jogam com 3. O Corinthians hoje você tem Martínez, você tem Charles, você tem Alex Santana, você tem Ranieri, você tem, olha só, são jogadores altos, jogadores fortes, jogadores de contenção e jogadores que sabem sair jogando. E ainda você tem Carrídio, você tem Garro, você tem Coronado, você tem Breno Bidon. Então você observe que o elenco do Corinthians ele está melhor. Por quê? Porque o meio de campo do Corinthians melhorou bastante. O meio de campo ajudou a defesa e o meio de campo está ajudando o ataque a produzir mais. Então, pontos para Fabinho Soldado. Eu acho que o Fabinho Soldado tem feito um ótimo trabalho, um bom trabalho. Ótimo não, que ainda não ganhou nada, né? Mas um bom trabalho. Então eu creio que o Corinthians tem tudo para deslanchar. Agora vamos falar de duas coisas importantes. Primeiro, o Corinthians vence 3 jogos consecutivos. Olha, há muito tempo que eu não via isso acontecer e de maneira boa. 3 jogos consecutivos o Corinthians ganha. 2 pela Sul-Americana e 1 pelo Brasileirão. Então você vê, e com um outro ponto que é fundamental. O Corinthians está a 3 jogos que o Corinthians não leva gol. Na verdade, o Corinthians já jogou muito contra o Flamengo, jogou bem contra o Botafogo, foi um erro ali, de vacilo mesmo, poderia ter saído pelo menos com empate. E o Corinthians joga muito contra o Fortaleza, joga muito contra o Atlético Goianiense, joga muito contra o Fortaleza. Então, são 3 jogos seguidos que o Hugo não leva gol. Isso é maravilhoso, me lembra dos tempos áureos do Cássio, né?
Então, pessoal, é muito importante continuar nessa pegada. Humildade acima de tudo, humildade, continuar nesse pique, continuar nessa concentração, porque o Corinthians realmente pode ser campeão da Sul-Americana, faltam 3 jogos, pode ser campeão da Copa do Brasil, faltam 4 jogos, acredito que a Copa do Brasil, o Corinthians ainda não é o favorito está à frente Flamengo e Atlético Mineiro e o Corinthians junto com o Vasco da Gama, que são clubes que estão em formação, mas o Corinthians pode ser campeão. E no Campeonato Brasileiro o Corinthians pode sair dessa situação. Eu tenho absoluta certeza. E falando do Campeonato Brasileiro, o próximo jogo é contra o São Paulo, lá no Mané Garrincha, e é final de campeonato. O Corinthians precisa ganhar esse jogo. Então, galera, jogadores, se concentrem, entrem com o coração na ponta da chuteira. Realmente, Ramon, prepara aí o melhor time. Eu tenho certeza que a gente vai sair de lá com os 3 pontos lá de Brasília, para que nós possamos pegar o Internacional e chegar a 34 pontos. Nós precisamos chegar a 34 pontos nesses 2 jogos que vem pela frente, para que nós possamos ficar mais tranquilos. E felizmente o Corinthians empatou demais, principalmente no primeiro turno. Infelizmente levamos gols muito bobos, mas enfim, agora é uma outra história, agora é um outro momento. Bom, o que vocês acharam de ontem? Se inscreva no canal, ative o sininho, dê o seu like, é muito importante a sua participação. Muito obrigado aí por vocês estarem conosco. E claro, a gente não gosta de futebol, a gente gosta de Corinthians. Vai, Corinthians! Parabéns pela vitória de ontem, galera. Grande beijo. Tchau, tchau.